compensava as asneiras. Quando isto não tinha competitividade, desvalorizava-se o escudo. E foi assim que a gente se aguentou até ao euro. Este estouro depois da entrada no euro foi porque já não havia desvalorização. E, por conseguinte, a paridade manteve-se fixa. Quando o Dr. Medina Carreira era Ministro das Finanças, quem é que controlava concretamente o sistema, o setor financeiro? Não, isso era o Ministério das Finanças, mas isto era muito mais pequeno. Sim, claro. E havia um domínio sobre os acontecimentos muito maior do que há hoje. O António está aqui, eu sou intrinsecamente chato em matéria de dinheiro público também. Isso ajudava a ter algum sossego. Mas depois que vieram os fundos europeus, foi uma das nossas desgraças. As privatizações, eu em tempos fiz contas, o Estado terá arrecadado quase 20 mil milhões com privatizações. Quer dizer, nós durante 10, 15 anos pudemos fazer todas as loucuras, abandonar a agricultura, vimos quietos e calados a saída das indústrias. A agricultura e a indústria em 1980 era quase 50% do PIB. Para aí um bocadinho as privatizações. Não, deixa-me acabar só esta vez. Eu vou tomar nota para lembrar. Era quase 50% do produto da indústria e da agricultura. Sabes em quanto é que está hoje? Vai 17% ou 18%. Isto é uma pancada espantosa na economia. Quer dizer, nós hoje temos uma dita economia de serviços sem qualidade. E, por conseguinte, todos mal pagos. Por conseguinte, todos com salários muito baixos. E isso é evidente que influencia o crescimento económico. Desculpa. Privatizações. Não, as privatizações é outro exemplo para esta nossa chaga de falta de rigor, de controle, de avaliação, de juízo ou de julgamento das operações. Continua-se a fazer privatizações, recentemente fizeram-se mais algumas. E agora temos a TAP? A TAP parece que está aí a chegar. Houve a da rede elétrica, houve a da EDP, houve algumas até muito, muito importantes. A discussão sobre estas privatizações e o investimento externo, isto não deu investimento externo nenhum, foram comprados. Não se criou trabalho novo, não se criou emprego novo, não se criaram produções novas, não se vê nada de novo. É mudar de dono. Muda de dono. E este tipo de privatizações, eu sou favorável a uma economia produtiva aberta, mais privada, muito mais privada do que pública. Sempre fui há 30 ou 40 anos, não é de agora. Sou favorável, simplesmente a privatização tem de ter algumas regras e tem de ter as regras de defesa dos interesses públicos, do interesse do Estado, mas é do interesse do Estado português, não é do interesse do Estado da administração pública. Ora, eu não creio que isso tenha sido defendido até hoje, ou tenha sido bem defendido, ou suficientemente bem defendido. Justamente até por isso, porque está-se a privatizar para ir buscar dinheiro, e não se está a privatizar para ir buscar mais produção. Estamos a ter, em suma, uma grande dificuldade em atrair investimento estrangeiro, que cria trabalho. Estamos a ir buscar dinheiro estrangeiro a dois sítios. Um é comprar coisas que já estão feitas e que não exigem novos investimentos e nova produção e novo trabalho. E então os vistos dourados, que é de comprar três ou quatro grupos nacionais que por razões várias e diversas estão longe daqui e querem ter entrada na União Europeia e que por 1 milhão de euros ou 2 milhões de euros eu sou em geral contra estas privatizações. Desculpa, a minha contestação é, uma vez mais, tu tens algum conhecimento de que o trabalho de privatização de uma grande empresa de serviços públicos, como aquelas que eu acabei de mencionar, tenha sido previamente avaliado por alguém? Tenha sido previamente avaliado por Tribunal de Contas, por exemplo, ou por Banco de Portugal, ou pelo Parlamento, ou por um Conselho. Alguém avaliou o que quer que seja? Tanto quanto se sabe, na altura houve avaliações de bancos de investimento, não é? Todos eles interessados. Fazem parte da própria economia do assunto, da própria economia da operação e, portanto, elas próprias estão interessadas nas avaliações que fazem. Eu gostava que alguém fosse capaz de dizer esta avaliação, esta privatização justifica-se nesta maneira, com estes 3 ou 4 potenciais compradores, a este preço, desta maneira. Isso eu gostava que me dissessem isso. Mas não me dizem. Por exemplo, a EDP, o Estado vendeu aquilo, não sei, por 21... Não, acho que foi mais, 2,7. 3 mil e tal milhões eram 21%, creio eu. Bom, mas aqui lá atrás daquilo houve uma falcatrua que nunca o país percebeu. Porque não se pode baixar os preços daquelas rendas excessivas porque os chineses não contavam com isso. Bom, e porquê é que não avisaram os chineses? Bom, aquilo foi uma falcatrua.
Quem é que a praticou, não sei. Agora, foi a ANA. A ANA já parece que, se é verdade que a comunicação social diz, já aumentou 3 vezes as tarifas da ocupação aeroportuária. Quer dizer, como é que são subscritos estes contratos? Mas o que eu ia dizer acerca deste assunto, acho que haveria muito para dizer, e digo-te que me faz muita impressão que este governo e estes políticos que estão aí agora no palco não percebam que, ao mesmo tempo que se tem que consertar isto, tem que se criar um sistema efetivo de controle do dinheiro do Estado. Eu não sei se é um Tribunal de Contas, um outro diferente deste, se é uma segunda Câmara política, não faço ideia de qual seja o instrumento. Agora, se nós continuamos assim, nós não temos nenhuma hipótese de resolver. Há um conjunto de medidas a pensar, que vão desde o Tribunal de Contas a comissões especiais, a poderes do Parlamento, a alteração das regras parlamentares das comissões de inquérito, das comissões de fiscalização, a criação de novos vistos prévios. Há muitas possibilidades, desde que se queira fazer, mas o Estado português, os dirigentes que ninguém fala disso. Os dirigentes políticos do Estado português têm fugido de todas as tentativas e esforços de avaliação, pré-avaliação. E pré-avaliação não é só da legalidade, uma vez mais, nem do rigor financeiro, é também da viabilidade económica, da sustentabilidade da despesa. O caso dos estados de futebol é o melhor. Ninguém ousaria dizer que os estados de futebol não tinham viabilidade económica, ou pelo menos uma parte deles não tinha viabilidade económica. Mas isso eles sabiam, não é? Porque aquilo foram feitos naquela quantidade para ganhar o concurso. A razão foi essa, que era para disputar aos espanhóis. Era preciso haver estádios, exato, não é? era preciso fazer não sei quantos para passarmos à frente dos espanhóis. Hoje dito... Vamos aos gráficos. O que eu sei é que houve campeonatos desses na Bélgica, na Holanda, na Suíça e na Áustria, juntaram-se países 2-2, países dos mais ricos do mundo juntaram-se 2-2 para fazer isto. Para dividir custos. E não fizeram Estados novos. Mas Portugal, de facto, como é pobre, pode gastar muito dinheiro e gastar mal gasto e fica mais pobre ainda. Agora repara neste gráfico, que vai aparecer. As despesas, as contribuições, impostos, saldos. Valores arredondados entre a linha de a despesa, a fiscalidade e o pessoal. Sim. A linha de cima, a vermelha, suponho eu. É vermelha. Representa a despesa total do Estado. A de cima. Sim. Quer dizer, o Estado gastou, isto nas despesas visíveis no orçamento, 53 mil milhões em 2000, 72 mil milhões em 2005 e 89 mil milhões em 2010. Portanto, isto é que é a tua equação, dos 90, 70, 80. Exatamente. A linha a seguir, creio que é verde, sim, é a linha das contribuições e impostos. Quer dizer, quando o Estado gastou 53, cobrou 42 de contribuições e impostos, que é a linha verde comparada com a linha de cima. Se repararem, a linha verde afasta-se cada vez mais da linha de cima. Sim. Sim. Quer dizer, as contribuições e impostos não acompanharam nem de perto nem de longe o aumento das despesas. Agora, a linha a seguir, a verde, começa em 34, 49, esta linha é do pessoal e das prestações sociais. Porquê é que o combate à despesa pública hoje tem sido tão difícil, tão duro? Foi exatamente por isso. Foi porque estas despesas interessam a vários milhões de pessoas. Funcionários, pensionistas, doentes, etc. Esta linha, que estava 8 pontos de diferença da linha dos impostos, quer dizer, pagava-se isto tudo de pessoal e prestações sociais e ainda sobejavam 8 mil milhões. Depois, em 2005, no meio, pagava-se isto tudo, que eram 49, e o Estado tinha cobrado 53. E em 2010... tudo aquilo que se cobrou, há uma diferença dos milhões, quer dizer, foi tudo para prestações sociais. De uma maneira muito simples. Todos os impostos que o Estado recolhe são hoje para prestações sociais? Só nas prestações sociais e no pessoal. E fica um buraco de 30 milhões. Exatamente, 30 mil milhões. Sim, exato, em 2010 foi esse estouro. Quer dizer, isto, quem não perceber isto, não percebe nada. O Tribunal de Contas, os políticos, etc. Esses amantes do Estado Social não sabem o crime que estão a cometer em relação ao Estado Social. O Estado Social tem que ser revisto. Nós não temos dinheiro para manter aquilo que existe. São muito simpáticos, aparecem pessoas de mais idade, menos idade, de todo o género, forma e feitio, que nunca fizeram uma conta na vida, que não sabem o que é uma conta de somar e que garantem a continuidade do Estado Social. O Estado Social é dinheiro. Onde há dinheiro há Estado Social. Onde não há dinheiro não há Estado Social. Não deixa de ser dramático pensar nisso, não é? Sim, é dramático. Mas é porque é dramático que é que temos que tomar cuidado.
Por isso é que temos que ter muito cuidado. Essa campanha, em 2009, a campanha eleitoral, vocês já se devem ter esquecido, foi a partir do Estado Social. Eu, quando vejo um político falar do Estado Social, começo a ficar logo preocupado. Porque eles sabem que estão a comprar uns milhões de portugueses. E, portanto, não têm escrúpulo nenhum, sabem que não há dinheiro, mas prometem e depois gastam. Agora, é claro que não vão gastar porque o dinheiro não existe. Mas estas duas linhas, a dos impostos e das contribuições e o pessoal de prestações sociais, que vão evoluindo até se encontrarem, em 2010, isto mostra, porque uma grande parte disto é o Estado Social. A grande parte disto é o Estado Social. Mas isto não tem Se nós não fizermos, nos próximos 1 ano ou 2, se nós não definirmos o que é intocável no Estado Social, para poder tocar no resto e para poder salvar o Estado Social, então ficamos sem Estado Social nenhum, de qualquer espécie. Temos que encontrar uma boa definição do que é possível essencial. fazer. Quando o que é que o António Barreto defende como um Estado Social, enfim, chamemos-lhe mínimo, dadas as circunstâncias? O que é que tem que estar no âmbito do Estado Social? Apenas salários e pensões, educação, saúde? Como é que vê todas estas áreas eu tenho que definir que concorrem para o orçamento? O que eu preciso que Portugal, que os portugueses definam, não vou ser eu que defino para eles, Sim. todos nós vamos definir. Eu creio que deve haver um serviço de saúde e que se deve definir qual é o limite possível, no atual estado de riqueza do país e de pobreza, qual é o limite possível do estado do serviço de saúde. E não se deve ultrapassar esse limite. E em vez de procurar o desenvolvimento e mais, em vez disso, manter e garantir que esse serviço mínimo do Serviço Nacional de Saúde existe. E tenho a mesma ideia para a educação. Há um serviço mínimo público de educação que deve ser garantido até agora. A de grande dificuldade política, obviamente que a grande dificuldade é saber onde é que se situa essa escala mínima. Sim. Onde é que se situa? É universal? Uma das primeiras discussões que normalmente se fazem é saber se estes serviços são universais, são para toda a gente, ou são só para quem pode. Ou se deve haver uma escala, isto é, quem é muito rico tem pouco do Estado Social, quem é muito pobre tem muito do Estado Social. Toda esta definição que anda-se a fugir há muitos anos. Pois, se nós há anos e anos isso que anda a devia ser fugir discutido amplamente. Agora, que nós chegamos ao limite. Estes números aqui, esta linha verde e azul e vermelha são terríveis, porque contra isto não vale a pena mudar óculos, não vale a pena ser de esquerda, não vale a pena ser de direita. São os políticos aldrabões que andam aí na praça pública, não percebem. E isso tem de ser feito agora. Talvez eles percebam. O problema são as eleições, isso, não é? Ninguém estuda isso. Isso que está, isto é original. Vamos para o da segundo TV. gráfico. Variações dos valores gráfico das despesas. Estes dois gráficos que vêm a seguir revelam a grande dificuldade do combate à despesa pública. Nós, nos fins de 2011, previa-se que em 2013 a despesa pública teria caído 10 mil milhões. É essa vermelha. Sim. Bom, quando virmos outro gráfico a seguir, vamos ver que caiu só 7,5. Sim. Quer dizer, caiu menos 3 mil milhões do que aquilo que era previsível. E em que é que isto caiu muito? Vês aí uma barra verde, a terceira, que são despesas de capital. E é 4,3, despesas correntes. Quer dizer, a grande dificuldade está nas correntes. Os salários, as pensões, etc. Cortou-se nas despesas de capital bastante. E foi isto que facilitou alguma diminuição da despesa. Mas diminuiu. Percebe-se? Não o suficiente para compensar as outras rubricas. Foi ela que tem tendência a subir outra vez com estas revisões, o abandono da questão da SES, etc., vai fazer com que isto nem sequer vá ter continuidade. E outro gráfico a seguir é um gráfico feito já com uma realidade, como numa análise mais recente. Que é o gráfico em vez de dos 2010 a 2013. Caiu 7,5. A barra vermelha corresponde a 7,5. Isto já é consolidado, já se sabe que foi só 7,5 em vez de 10. Enfim, nos números disponíveis, Sim. quando eu vi isso há uns poucos meses. Quer dizer, em vez dos 10,5, caíram 7,5. Caiu menos 3 mil milhões. E as despesas de capital caíram não caíram 6, caíram 4,7. Quer dizer, a evolução ultimamente verificada, infelizmente, não confirmou aquilo que se previa há 2 anos e tal. Quer dizer, o combate à despesa está a ser menos eficaz do ponto de vista de resultados do que aquilo que seria previsível e que eu diria seria necessário. Por seguinte, esta ideia de que não se cortou demais é uma ideia que não bate certo com o orçamento. O discurso da Ministra das Finanças tem sido um discurso muito prudente.
em relação à questão fiscal. É a única pessoa que eu vejo aí na cena pública responsável que vale a pena seguir. É a única pessoa com cabeça no lugar. Acha que sim? Acho que sim, acho que sim. Maria Luísa Albuquerque. E agora